bom, gente? A gente começa hoje uma nova etapa dentro do nosso curso, que a gente começa a falar a respeito de corpo humano nos próximos vários vídeos. Sendo que a gente começa hoje a falar sobre reprodução, meio que uma continuação natural da última aula que a gente teve lá sobre meiose, conversando lá sobre detalhes na gametogênese, na produção de gametas, que, claro, tem a ver com o processo de meiose. Na verdade, gametogênese é o processo de produção de gametas, e a gente vai ter duas versões da gametogênese. Claro, número 1, a espermatogênese, que, claro, é a produção de espermatozoides. Espermatogênese ela acontece em estruturas chamadas de túbulos seminíferos nos testículos do homem. Nesse caso, moçada, os testículos eles têm então esses tubinhos enrolados, e dentro dos túbulos seminíferos nós vamos encontrar células chamadas de células germinativas primordiais. Na verdade, essas células germinativas primordiais, elas são células diploides. Elas são formadas em você. Cara, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, no comecinho do desenvolvimento embrionário, você já começa a separar algumas células que no futuro vão originar os gametas. Sendo que essas células germinativas primordiais, em um determinado momento do desenvolvimento, vão se diferenciar e originar células chamadas de espermatogônias. Essas espermatogônias são células diploides que, então, por mitose, originam novas espermatogônias. Moçadinha, isso aqui acontece nos homens a partir da puberdade, ou seja, a partir do amadurecimento sexual até o fim da vida. Ao contrário das mulheres que têm uma menopausa, ao contrário das mulheres que têm um determinado momento em que elas param de produzir óvulos, o homem fabrica espermatozoides durante toda a vida dele. Em outras palavras, um cara de 100 anos de idade fabrica espermatozoides, sim. Se ele vai conseguir usá-los ou não, a história é outra. Mas que ele fabrica, ele vai acabar fabricando. Aliás, existe em alguns homens um fenômeno chamado de andropausa, mas é diferente da menopausa nas mulheres. Menopausa, número 1, é obrigatória. Toda mulher vai ter menopausa. Número 2, ela acontece numa idade mais ou menos certa, Menopausa acontece lá entre 50 e 60 anos de idade. E número 3, quando a mulher entra em menopausa, ela fica infértil. A partir da menopausa, ela se torna incapaz de produzir óvulos. Em relação à andropausa, número 1, apenas alguns homens têm. Então, nem todo homem vai ter uma andropausa. Número 2, essa andropausa não tem uma idade certa para acontecer. Se é que ela vai acontecer, ela pode acontecer em homens mais jovens, em homens mais velhos, e aí vai. E número 3, a andropausa, inclusive andro quer dizer homem, ela diz respeito a uma diminuição na produção de hormônio masculino, na produção de testosterona. Daí quando o homem entra em andropausa, se é que ele vai entrar em andropausa, nem todo homem vai ter isso. Vai ter, gente, uma queda de libido, uma queda de apetite e desejo sexual, vai ter uma queda na produção de espermatozoides devido à queda na quantidade de testosterona. Então a menopausa é obrigatória, a andropausa não é obrigatória. A menopausa tem idade certa para acontecer, a andropausa, se é que ela vai ocorrer, não tem idade certa. A menopausa, a mulher fica infértil, parte da menopausa, a mulher não é mais capaz de produzir óvulos, e na andropausa, o homem vai ter uma queda na produção de testosterona, ele vai ter uma queda no desejo sexual, na libido, no apetite sexual, vai ter uma queda na produção de espermatozoides, mas não quer dizer necessariamente que ele vai se tornar infértil, que ele vai ser incapaz de se reproduzir. Não, diminui o libido, diminui a produção de espermatozoides, mas daí ele ser incapaz de se reproduzir, isso não vai acontecer. Aliás, essa primeira etapa da espermatogênese, quando a gente fala em espermatogônias, produzindo novas espermatogônias, vai se chamar pelo nome de fase de multiplicação, ou então, gente, fase de proliferação, ou ainda fase de germinação. O homem pode produzir um número incalculável de espermatogônias. Eu não tenho como fazer esse cálculo, porque a gente vai lá da puberdade até o fim da vida, Então, claro, vai variar de homem para homem, mas não tem como eu calcular precisamente.
Em determinado momento, algumas espermatogônias param de fazer mitose e elas crescem. Uma vez que ela cresce, ela origina uma célula chamada de espermatócito primário ou espermatócito de primeira ordem. Sendo, moçada, que por que você vai ter esse crescimento? Porque é o espermatócito primário que vai iniciar a meiose. E, da aula passada, na meiose, cada célula origina 4 células novas. Então, você vai ter que fazer a célula crescer um pouco para depois se dividir. É até meio esquisito, né? Porque o espermatozoide tem que ser uma célula pequena. Quanto menor o espermatozoide for, mais leve, mais fácil ele se deslocar, ele nadar até o óvulo, facilita a fecundação. Então, quero que o espermatozoide seja pequeno. Ora, se eu quero que esse espermatozoide seja pequeno, qual é o sentido de crescer? Cresce para dividir. Porque o espermatócito primário vai entrar em meiose, uma célula vira 4, então ela tem que dar uma crescidinha de leve para poder originar as 4 células quando entrar em meiose. Notem que esse crescimento ele é pouco intenso. Então, da espermatogônia para o espermatócito primário, cresce pouco, só para poder daqui a pouco iniciar a meiose. Aliás, essa é a segunda etapa dentro da espermatogênese, chamada de fase de crescimento. Bom, como eu estava comentando, vai ser então o espermatócito primário que vai entrar em meiose. A gente lembra que a meiose envolve 2 divisões consecutivas. Você tem a meiose 1, que é a meiose reducional, que ela reduz o número de cromossomos. Daí, na meiose 1, cada espermatócito primário origina, então, 2 espermatócitos secundários. Sendo, moçada, que como a meiose 1 é reducional, de 2N, o número de cromossomos passa a ser N. Os espermatócitos secundários entram, então, em meiose 2. Meiose 2, ela é equacional. Nela, 2 espermatócitos secundários vão originar 4 espermátides. Ela é equacional, porque o número de cromossomos permanece o mesmo, de N continua sendo N. Essa, gente, vai ser a terceira etapa em relação à espermatogênese, chama de fase de maturação, e essa fase de maturação nada mais, nada menos é do que a meiose. Sendo, gente, que uma vez que você fabricou as espermátides, espermátide ainda não é espermatozoide. Espermatozoide, por exemplo, tem flagelo, espermatozoide tem uma série de estruturas que a espermátide ainda não tem. Daí, eu vou precisar de uma quarta etapa, onde eu vou pegar as espermátides e diferenciar as espermátides em células chamadas de espermatozoides. Morro de preguiça de escrever espermatozoide, então estou abreviando espermatozoide. Essa, a quarta e última etapa em relação ao processo de espermatogênese, chama exatamente, então, de fase de diferenciação, também conhecida, gente, com o nome de espermiogênese. E aí, moçadinha, toma cuidado, para não se confundir com a nomenclatura, né? O termo espermatogênese. Espermatogênese é o processo todo envolvendo as 4 etapas. O nome espermiogênese é apenas a última etapa, quando você pega lá das espermátides para os espermatozoides. Ah, a propósito, né? Da espermátide para espermatozoide, o que é que vai acontecer? Um bocadão de coisa, né? Era uma vez, moçada, espermátide. Espermátide eu diria que é uma célula, sei lá, normal, né? A célulazinha, gente, lá, haploide. E para que ela possa virar um espermatozoide, várias mudanças. Número 1, ela vai ter a perda da maior parte do citoplasma, aquela história que eu estava comentando, que eu quero uma célula pequena, eu quero uma célula leve, para poder facilitar o deslocamento dela, para ela poder nadar com mais facilidade da vagina, onde o espermatozoide é depositado, até o óvulo que está lá na tuba uterina. Né? Daí, a maior parte do citoplasma vai ser perdido, de maneira que o espermatozoide já vai ser uma célula bem pequenininha, quase sem citoplasma. Outra coisa que vai chamar a atenção é que o centríolo ele vai originar o flagelo do espermatozoide. Daí, o espermatozoide apresenta um flagelo, também chamado de cauda, sendo que, claro, é o flagelo ou cauda que se movimenta
para fazer o espermatozoide nadar, sendo que esse lance do espermatozoide nadar, gente, não é fácil não, porque da vagina onde ele é depositado até, gente, lá, a tuba uterina, onde o óvulo está esperando para a fecundação, pode não ser um espaço muito grande. Poxa, mas o espermatozoide é microscópico. Quer dizer que para ele é uma distância enorme. Ele vai nadar algo em torno de 20 horas, entre 20 e 24 horas, para sair da vagina e chegar lá no óvulo para fazer a fecundação. 24 horas seguidas de atividade. Depois você experimenta, tá? Passar 24 horas seguidas, correndo sem parar. Haja gás, haja energia. Então, nesse caso, o espermatozoide, para o flagelo se mexer, precisa de muita energia. E qual é a organela que vai fornecer energia? Qual é a organela onde acontece a respiração celular? Mitocôndrias. Então, o que é que você vai fazer? Você vai organizar as mitocôndrias na base do flagelo, exatamente para poder fornecer energia para o flagelo se movimentar. Daí, existe uma região chamada de peça intermediária, estou abreviando, hein? Peça intermediária ou colo. Na peça intermediária ou colo, nós vamos acumular as mitocôndrias do espermatozoide, né, para poder fornecer energia para o flagelo. E aí, a terceira região do espermatozoide, né? Ele tem flagelo ou cauda, peça intermediária ou colo, e ele vai apresentar cabeça. Sendo que na cabeça do espermatozoide, nós vamos ter duas estruturas que chamam muita atenção. Uma delas, claro, é o núcleo, o mais importante, né? É quem leva o material genético do pai para formar o zigoto. E você vai ter na cabeça do espermatozoide uma estrutura chamada de acrossomo. O acrossomo ele apresenta enzimas que ajudam a digerir as barreiras protetoras do óvulo para o espermatozoide atravessar essas barreiras e fazer a fecundação. Nesse caso, o acrossomo fundamental para fecundar, ele é derivado do complexo de Golgi. Então, o complexo de Golgi, ele vai virar o acrossomo. Eu diria que o acrossomo é uma organela citoplasmática especial, só tem no espermatozoide, sendo que aqui, gente, no acrossomo, você vai ter lá enzimas exatamente para poder ultrapassar as barreiras protetoras do óvulo. As camadas protetoras do óvulo, falo já, quem são essas barreiras protetoras do óvulo? De qualquer maneira, essas enzimas, gente, que você vai ter no acrossoma, para poder digerir, para poder ultrapassar as barreiras protetoras do óvulo, várias delas, né? A mais importante, uma chamada de hialuronidase. Você tem lá a espermolizina, óbvio que o pessoal do Eu Sou Querenê não vai se estressar em decorar os nomes, mas vestibular tradicional, volta e meia, esse nome aparece. E aí, nessa brincadeira, o que era espermátide vira então o espermatozoide. Então, da espermátide para o espermatozoide, você vai ter mais ou menos esses eventos acontecendo na espermiogênese. Que tal eu repetir rapidinho o que a gente discutiu? Então você tem que as células germinativas primordiais se diferenciam em espermatogônias, por mitose originam novas espermatogônias. Espermatogônias originando novas espermatogônias, da puberdade até o fim da vida do homem, é a fase de multiplicação. Algumas espermatogônias param de se multiplicar, crescem e viram o espermatócito primário, fase de crescimento. E aí o espermatócito primário entra em meiose. Meiose 1 é a divisão reducional. Um espermatócito primário origina dois espermatócitos secundários, de 2N passa para N. A meiose 2, equacional, não altera o número de cromossomos. Dois espermatócitos secundários viram 4 espermátides. De N, equacional, igual, continua N. E a última etapa, fase de diferenciação, a espermátide se diferencia em espermatozoide. 4 espermátides formam 4 espermatozoides. Pede-se citoplasma para o espermatozoide ficar menor e mais leve. O centríolo forma um flagelo. As mitocôndrias se organizam na base do flagelo. A gente tem lá o complexo de Golgi formando o acrossomo para poder facilitar a fecundação. Aliás, eu diria que para permitir a fecundação, né? Para poder, nesse caso lá, digerir as barreiras protetoras do óvulo, para o espermatozoide conseguir entrar nesse óvulo.